Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Loucura sob o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico feito pelo Dr. Bezerra de Menezes, ainda no século XIX. Continuando o capítulo 3, sugiro a vocês que dêem uma escutadinha no finalzinho do vídeo anterior para vocês lembrarem de onde a gente estava. Seguindo, escrevíamos estas linhas que nos eram intuitivamente sugeridas quando recebemos pelo correio uma carta sem assinatura, cujo autor nos enviou a seguinte comunicação que, disse ele, lhe foi repentinamente dada e ele graciosamente nos oferecia. Entre aspas, a carta que Bezerra recebeu. Duas causas podem concorrer para o fato da perturbação mental, uma externa e outra interna. Por não fazer essa distinção, querendo sempre ver lesão onde não existe, às vezes, senão perturbação determinada por um agente que escapa a todos os meios terapêuticos, é que a medicina tem caído em malogros. Nas perturbações devidas a forças traumáticas, encontra o alienado meios mais ou menos seguros de realizar o aparelho cerebral e que restituí-lo nas naturais funções materiais. O mesmo, porém, não sucede quando se trata de casos com os quais não concorre lesão alguma cerebral. Sendo o agente inteligente o que recebe as impressões, quer venham do meio em que se acha em relação à matéria, quer venham do mundo espiritual, desde que o perispírito se dê em alterações perturbadoras, não pode ele receber as impressões com a natural regularidade. Nas lesões cerebrais, não podendo o aparelho transmissor receber, senão muito incompletamente, as ideias que lhe chegam, produz o transtorno que se observa nas manifestações dessas mesmas ideias. Lendo o espírito, em seu perispírito, as imagens que lhe chegam, quer por meio do aparelho cerebral, quer diretamente por meio do aparelho semimaterial, não pode receber e transmitir, sem grande desarranjo, as impressões e concepções. No primeiro caso, quando as imagens vêm pelo aparelho cerebral e este se acha afetado, há uma loucura que a medicina pode curar. No segundo, quando não há lesão cerebral e sim perturbação da recepção das imagens e da sua reflexão, há o que modernamente se denomina obsessão, para a qual só há uma terapêutica, a espiritual. Colocai diante de vós um espelho que tenha defeito em alguns pontos, tal não se reflita a imagem completa dos objetos que se lhe apresentam. É o caso da loucura por lesão no cérebro. Colocai, porém, entre vós um espelho em perfeito estado, corpo que possa embaçar a transmissão da luz, que de vós parte para o espelho, e infiel será a reprodução da vossa imagem. Que bela imagem ele fez! Que bela imagem! Quando o espelho tem defeito, ou seja, o cérebro, é uma loucura física. Quando ele usa o espelho como exemplo, na frente do espelho você põe um papel manteiga, um papel vegetal, a imagem fica embaçada, porque é um espírito que está entre a ação desse cérebro. Muito interessante a figura que ele fez. É o caso da loucura por obsessão. No primeiro caso, o mal vem do espelho, que está estragado. No segundo, vem da interposição de um corpo estranho entre o aparelho refletor e o corpo que se lhe apresenta. Essa figura toscamente esboçada basta para assinalar a diferença que existe entre os dois estados em que se pode achar-se o espírito encarnado com a relação à manifestação de seus pensamentos. Se os alienistas procurassem dirigir seus estudos de conformidade com os nossos ensinos, que se vão propagando por toda parte, os hospícios só receberiam os doentes do primeiro caso e se transformariam, talvez, com mais razão, em casas de caridade e em salas de moralização. Nessas condições, eles serviriam para o tratamento dos doentes de uma e outra espécie de loucura. Passarei agora a considerar o assunto sob o ponto de vista, isto é, com relação à fisiologia, e veremos se, por esse lado, fica-lhe melhor esclarecido.
Depois da descoberta dos anestésicos, pôde-se tentar um grande número de operações antes impossíveis por causa das grandes dores que se produziam. A anestesia é pura e simplesmente uma paralisia dos nervos que servem de condutores às impressões externas para o aparelho cerebral, o qual, por sua vez, se transmite ao perispírito, onde o espírito agente inteligente lê e traduz as imagens que elas aí imprimem. Interrompidos os fios condutores, o cérebro nada recebe que lhe pudesse vir por eles, tendo somente impressões que partem, por assim dizer, de dentro para fora. Neste caso, não pode o espírito receber impressões e, consequentemente, ter sensações produzidas por objetos do mundo exterior. No entanto, outras partidas do mundo espiritual podem fazer-se sentir por diferentes modos, conforme a natureza dos elementos que afluírem em relação alguma ao aparelho cerebral. Ora, se o pensamento, as ideias, todas as concepções do espírito fossem oriundas ou formadas pelo trabalho material do sistema nervoso, não teríamos esses fenômenos que se notam nos anestesiados, que continuarem a manifestar concepções do agente inteligente, apesar da incapacidade daquele sistema para receber e transmitir impressões. E, desde que, na economia perispiritual, por qualquer circunstância, se efetue a ação dos elementos perturbadores, o agente inteligente ressente-se necessariamente de impressões mais ou menos vivas, conforme a natureza da força desses elementos. Já se vê, pois, que as desordens das funções orgânicas, por terem causas diversas, reclamam diversos meios reparadores. Não devo esquecer-me de dizer aqui que as obsessões abandonadas podem produzir no organismo lesões que tornem necessário o tratamento nisto, terapêutico e moral. Nos casos, porém, em que tal circunstância não se der, faz-se mister que o clínico, incumbido desta ordem de enfermidade, procure fazer um diagnóstico diferencial das duas espécies de loucura. Devo ficar aqui, mas antes de terminar, peço licença para mais uma observação. O corpo humano, em relação ao seu espírito, é semelhante a um planeta em relação ao astro em torno do qual faz seu giro. O agente espiritual deve ter predomínio absoluto sobre a matéria, obrigando-o a submeter-se à sua vontade. Não quero dizer absolutamente no sentido de impor a matéria e de esta obedecer cegamente o seu império, à sua vontade, mas sim no de não contrair as influências estranhas, vícios que alterem profundamente as condições naturais da sua existência. Há no planeta chamado corpo humano diferentes regiões e diferentes habitantes, um completo sistema planetário que obedece às mesmas leis que nos são conhecidas. Esse planeta, que deveria estar entre aspas, tem a sua atmosfera, que tanto mais se eleva e se difunde no espaço, quanto maior for a esfera moral de cada um, constituindo assim planetas de primeira e segunda e de terceira grandeza. É por essa atmosfera, o laço fluídico, que circula o corpo e desenvolve o espírito, que se realizam as relações do mundo espiritual com o corporal. Quanto mais larga e elevada for a atmosfera de um corpo, mais fácil, segura será sua intimidade em relação aos seres elevados do mundo espiritual. Trabalhe cada um por elevar a atmosfera que o envolve, e em breve, muito em breve, as revelações do mundo dos espíritos elevados virão dissipar as trevas que ainda envolvem a Terra. Até outra vez, bom amigo Hahnemann. Hahnemann é o criador da homeopatia. A gente entende que Hahnemann já sabia muito mais naqueles dias do que muitos hoje. Não é verdade? É verdade. Mas vamos continuar. Transcrevemos Verdun ad Verdun. Essa comunicação, que parece ter sido ditada expressamente para este trabalho, já escrito até o ponto em que nos foi ela enviada, isto é, até este ponto. A exposição não é clara que conviria a este assunto ainda não conhecido da ciência. A falta, porém, não é do espírito, mas sim do médium, que não dispunha, sem dúvida, do material preciso para receber ensinos científicos. É intuitivo para que o médico,
Descido do espaço, poder falar corretamente sobre uma questão de sua especialidade. Faz-se mister um instrumento adequado, como seria para o matemático, etc, etc. O que Bezerra está dizendo? Que Hahnemann se comunicou mediunicamente para mandar essa carta para Bezerra. Certo? Foi o espírito de Hahnemann que mandou essa carta para Bezerra. E o médium, não entender o tanto de medicina, não foi fiel o necessário. Mas continuamos. Isto é de observação constante e os espíritos confirmam. Entretanto, apesar de mal apanhado, o pensamento de Hahnemann ficou suficientemente inteligível. A comparação do espelho é perfeita e ensina claramente como se dão as perturbações nos casos de lesão cerebral e nos de integridade do cérebro. Temos, pois, em resumo, que tudo ocorre para tornar evidente a dualidade causal da loucura. Concorrem as observações dos fisiologistas de haver loucura sem lesão no aparelho cerebral, o que basta para se intervir que há duas espécies de loucura, e concorre para confirmar aquelas observações a ciência espírita, que ensina como os espíritos atrasados atuam sobre os viventes, tirando-lhes a liberdade de razão, por simples desejo de fazerem o mal ou por vingança. Disto fala a Igreja, atribuindo o fato ao demônio. Concorre finalmente a longa e desenvolvida explicação de um espírito, no caso Hahnemann, que teve na Terra reconhecida competência na matéria. Se não tivéssemos precedido este estudo de provas experimentais, não só a verdade espírita como da comunicação dos espíritos, a observação de Esquirol ficaria como um problema, uma esfinge, apesar das razões espíritas e das comunicações de Hahnemann. Estabelecidos, porém, como foram sobre os fundamentos experimentais, os pontos preliminares, só o capricho, contra o qual não há razão que prevaleça, pode recusar à fé um sistema de provas quais temos dado. Para o homem livre de preconceitos, o que temos exposto é que quando basta para reconhecer a dualidade da loucura. E se ainda pode haver dúvida proveniente da nossa deficiente exposição, aí fica o campo aberto ao estudo e à observação dos que a tiveram. Tomem o trabalho de explorar a mina e lhes garantimos esplêndido resultado. Temos a certeza de que não vagamos por mundos imaginários, mas sim de que assentamos nosso juízo sobre fatos reais, sobre uma verdade que desafia toda a contradição e não teme absolutamente o julgamento do futuro. Assim, pudemos ter igual certeza sobre outras ordens de verdades que fogem por enquanto aos rigores do método experimental. Fazemos o nosso novo intervalo na nossa leitura e eu aproveito para trazer aqui um outro detalhe. Em leitura sobre EQM, ou seja, experiências de quase morte, nós temos inúmeros casos em que o corpo físico, lesionado por um acidente, por exemplo, está lá no veículo todo machucado. Quando esse espírito desdobra, deixando o corpo físico machucado, ele em espírito não sente dor. O espírito, a alma que se desdobrou, não sente dor. Então ele tem lá a sua comunicação espiritual no plano espiritual. Quando ele volta ao corpo, ele volta a sentir dor. Então quem sente a dor é o espírito através do transporte nervoso no corpo físico. Vocês podem, meus amigos, pesquisar nas dezenas e dezenas de vídeos sobre o assunto, que vocês vão entender mais claramente essa diferença. Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês no seguinte capítulo. Abraços!